enganosa. Abra as vossas Bíblias. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 14 a seguir. Repito, Evangelho escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: onde ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dele se aproximou, e não encontrou nada senão algumas folhas, e disse-lhe: jamais cresça fruto em ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isso, os discípulos admiraram-se, dizendo: como murchou imediatamente a figueira? Jesus respondendo disse-lhe: na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes: move-te e lança-te no mar, isso será feito. E todas as coisas, tudo o que pedirdes, em oração, crendo, recebereis. Amém? Meus queridos irmãos, olhando para esta passagem, uma propaganda enganosa. O tema é forte, mas a palavra, ela precisa ser ensinada genuinamente. Já vimos Jesus descendo para Jerusalém, subindo para Jerusalém. Já vimos Jesus entrando no templo. Já vimos a graça do rei. Agora, olhando para esta passagem, esse estudo aqui, encontramos um profundo contraste. Por que, pastor? Porque enquanto algumas pessoas, elas são expulsas do templo, outras recebem boas-vindas ao templo. E nessas boas-vindas nós encontramos no estudo passado, nós já falamos no estudo passado, nessas boas-vindas nós vemos ali os cegos, os aleijados, Jesus curando essas pessoas. Então no versículo 14, nós vemos os cegos agora podendo entrar para receber a cura. Ali nós vemos os aleijados agora podendo entrar para receber a cura. E uma vez que a casa de Deus estava purificada, por que, pastor, estava purificada? Nós vemos uns versículos antes, aqui no capítulo 21, Jesus, ele subindo a Jerusalém, Jesus, ele adentrando
indo ao templo. E Jesus ali transforma aquele palco que ali tinha sido transformado em comércio. Agora Jesus transforma de novo a um palco de ação misericordiosa. Vieram a Jesus, ou puderam vir ao templo a Jesus, os cegos, puderam vir os coxos, puderam vir a ele, ali pessoas com problema, e Jesus ali os curou, Jesus ali deu a luz, e o movimento ali tornou o lugar das trevas e da paralisia agora um lugar movimentado para a cura e para a salvação. Aqueles que viviam ali cercados de escuridão contemplaram agora, através da vinda de Jesus, contemplaram agora a luz e viviam ali aprisionados, ali prisioneiros de um corpos ali entrelados, corpos que ali não podiam andar, mas agora que eles puderam entrar no templo, eles puderam ir ao encontro de Jesus, agora eles passaram a andar. Agora na casa de Deus não mais prevalecia ali covil de salteadores, mas não mais prevalecia o comércio explorador, mas agora prevalecia a misericórdia em ação. Quando olhamos ainda para esta passagem, ainda nós vemos, além da cura, nós ouvimos também os louvores. Um louvor que ali, um louvor cheio de entusiasmo. Sim, pastor. Enquanto os principais sacerdotes e os escribas, eles estavam ali antes, ali enraivecidos pela manifestação do poder, por Jesus ter ido ali e derrubado a mesa dos cambistas, e ali expulsado os cambistas, e também ali aqueles sacerdotes que estavam ali transformando a casa do Senhor em uma casa de covios e salteadores. Agora nós vemos por um lado os sacerdotes, os escribas, enraivecidos por Jesus ter ali colocado ordem na casa do Pai, mas nós ouvimos os outro lado, as crianças podendo adorar, clamando, dizendo: Hosanas ao Filho de Davi. Meus queridos irmãos, os líderes religiosos, eles estavam com efusivo entusiasmo. Ali os líderes religiosos, eles estavam indignados, querendo que Jesus calasse a voz daquelas crianças, daqueles pequeninos, mas Jesus, ele citou ali para ele as escrituras, dizendo que é da boca das crianças, é da boca dos pequeninos, é da boca das crianças de peito, que Deus tira o perfeito louvor. Meus queridos, nós via ali muitas grandes pessoas com títulos, com posições, mas não se ouvia adoração verdadeira, mas não se ouvia o culto verdadeiro, mas não se via ali uma adoração cristocêntrica. Sim, toda adoração que estava ali acontecendo antes de Jesus chegar naquele templo era voltado para interesses pessoais, interesses particulares, interesses
interesses de propina, interesses financeiros, mas Jesus chegou ali e disse: a minha casa, ela é casa de oração. A casa de meu Pai, ela é casa de oração. Meu Deus, quando vemos agora Jesus saindo do templo, agora vemos uma retirada cheia de significado. Jesus sai daquele lugar. Jesus, ele não perdeu o foco discutindo com esses críticos de plantão, não. Ali tinha muitos doutores, ali no templo tinha muitos sacerdotes, sim, e queriam ali discutir com Jesus, mas Jesus não perdeu tempo com discussão, Jesus não perdeu tempo com picuinha, Jesus não perdeu tempo com reclamação, Jesus não perdia tempo com isso, Jesus não perdia tempo em olhar o desprezo que aqueles sacerdotes estavam dando para eles. Não, quando olhamos aqui, uma retirada cheia de significado, Jesus, ele deixa e foi pernoitar aonde, pastor? Versículo 17, a Bíblia diz que Jesus foi para Betânia. Ali nós vemos a palavra Betânia. Se nós formos olhar no significado dela, no hebraico, significa casa da depressão ou casa da miséria. Mas, pastor, lá em Betânia, lá na casa da depressão, lá na casa, lugar da miséria, nós vemos que tinha uma casa, nós vemos que tinha uma família, nós vemos que tinha ali um lar, que não fechou a porta para Jesus, mas aquele lar abriu a porta para receber Jesus, enquanto Jerusalém, lugar do templo, lugar dos sacerdotes, a sede da religiosidade, ali era para ter recebido Jesus, ali eles estavam rejeitando, mas ali em Betânia, ali na casa, ali no lugar da depressão, aleluia, nós vemos uma família, nós vemos duas mulheres e um homem, 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Foi na casa deles que Jesus encontrou ali um lugar de consolo, ali encontrou um lugar de repouso, encontrou um lugar que seria abraçado mortemente nesta a última semana antes da sua morte. Sim, na casa de Marta e Maria e Lázaro tinha a porta aberta para Jesus, tinha a porta aberta para a palavra da verdade, tinha a porta aberta para a sã doutrina, tinha a porta aberta para a verdadeira libertação, tinha a porta aberta para a verdadeira salvação e conversão. Sim, pastor, os religiosos, os pomposos, os que estão na ponta, os que estão muitas das vezes nas posições de aparência, eles estão fechando a porta para a verdade, estão fechando a porta, mas na casa da Marta e da Maria e do Lázaro, Jesus encontra ali a porta aberta. Quando nós olhamos Jesus saindo agora da cidade de Jerusalém, Jesus indo para a Betânia, agora nós vemos, meus queridos irmãos, além da graça do rei, nós vemos o juízo do rei. Pastor, capítulo 21, versículo 18 até o 22, o que nós encontramos aqui? Tanto a condenação como ali os seus frutos. Vemos Jesus caminhando com os discípulos para a
casa ali de Betânia. Mas no caminho, Jesus no caminho sentiu fome e avistou ali uma árvore figueira, e Jesus agora vai em direção àquela árvore. O que nós aprendemos aqui, pastor? Jesus chega naquela árvore e não encontra frutos, só encontra folhas. Olha só que interessante, Jesus agora não encontra frutos e só encontra folhas. Pastor, o que tem a ver Jesus agora com a figueira e Jesus com o templo? Nós, no final desta mensagem, vocês estarão entendendo o porquê que nós colocamos o título desta mensagem, desse estudo, como uma propaganda enganosa. Tanto a condenação da figueira sem frutos, como a purificação do templo, foram todos simbólicos, que ilustraram ali a triste condição espiritual da nação de Israel. Existia ali um significado, a despeito ali de seus muitos privilégios, quando nós olhamos, e oportunidades, Israel estava externamente sem frutos, a árvore, a figueira, e internamente corrompido, o templo. Árvore sem fruto, templo corrompido, corrupto. E nessa mesma linha de pensamento, se diz que a purificação do templo foi ali uma denúncia simbólica, feita pelo Messias ao culto do velho Israel. Assim como a morte da figueira foi também uma denúncia simbólica da nação judaica, vista como uma nação privilegiada, ou um povo privilegiado de Deus. Mas o íntimo relacionamento entre a purificação do templo e o ressecamento da figueira nos sugere que este último elemento incidental deve ser tomado como profecia. A nação judaica haveria de vir ou de se tornar julgada por não ter produzido frutos, que seria de esperar de um povo privilegiado por Deus, um povo escolhido por Deus. Porém, o jardineiro não achou fruto na sua árvore. Um pouco antes, capítulo 3 de Mateus, nós vemos João Batista ainda pregando, dizendo que toda árvore, capítulo 3, versículo 10, que toda árvore que não produz fruto, não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Então nós temos uma lição muito grande aqui para aprender com esse milagre de Jesus. A primeira lição é uma propaganda enganosa. Uma propaganda enganosa. A figueira, capítulo 21, versículo 18 e 19. Ali diz: ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Eu disse que Jesus estava saindo. Não, Jesus estava voltando para a cidade. De manhã. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma
uma figueira à beira do caminho. Dela se aproximou e não encontrou nada senão algumas folhas. E disse-lhe: jamais cresça fruto em ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. Queridos, a figueira sem fruto é um símbolo da nação de Israel e do culto judaico. Eles tinham pompa, eles tinham aparência, mas não tinha vida. Eles tinham rituais, mas não tinha comunhão com Deus. Tinha inúmeros sacerdotes, mas não eram homens de Deus. Uma coisa é você ter um título, outra coisa é você ser homem de Deus. O eixo central desta passagem é a condenação da promessa sem cumprimento e a condenação da profissão de fé sem prática. Aqui nós vemos um alerta muito forte para não estar aqui cada ramo infrutífero da igreja visível, a igreja de Jesus Cristo, em um tremendo perigo de se tornar uma figueira seca. Uma pergunta: altos privilégios, posições eclesiásticas, desacompanhados da santidade, não são garantia de aprovação de Jesus. Havia muita folhagem, havia muita aparência, havia muitas folhas, mas não havia nenhum fruto. Jesus, ele veio para os céus e os céus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Ao contrário, estavam ali seus corações endurecidos. Urdiam planos secretos para matar Jesus. Estavam vestidos com um manto de fingimento e de falsidade. Mas não existia ali a prática daquilo que eles deveriam ser. Essa passagem aqui nos enseja algumas lições. E nós vemos aqui a figueira, ela murcha, lança luz sobre esse assunto aqui, como vemos. A figueira que murchou. Mas por que a figueira que murchou secou? Então, de repente, vamos aprender algo interessante com a Bíblia. Primeiro, pastor, havia muitas folhagens, mas nenhum fruto. Sim. Outra coisa que nós temos aqui, a figueira sem frutos, ela aparentava superar as demais figueiras. A figueira sem fruto, ela aparentava, mas ela só aparenta superar. Parece, mas não é. Diz, mas não vive. Fala, mas não vive. Parece superar as demais figueiras. Interessante que a figueira sem frutos, ela destacava-se entre as demais. Assim nós vemos aqueles que aparentam ser verdadeiros cristãos. Estou falando
aparentam ser verdadeiros cristãos, mas só têm aparência. São loquazes na conversa e profundos, talvez na especulação teológica, mas igualmente estéril. Essa figueira, ela aparentava, quem via de longe, quem olha na foto, quem olha a mensagem, quem olha, oh meu Deus, parece. Mas se você for conviver, se você for andar junto, se você for observar, não tem frutos. A figueira sem frutos, ela parecia desafiar as estações do ano, pastor. Sim, olha só o que nós aprendemos com a figueira aqui nesta passagem. A presença das folhas, ela implicava a presença de frutos. Por que isso, pastor? Todas as árvores, quando dá folhas, logo vem os frutos. Porém, a figueira, ela tem o seu ciclo diferente das demais árvores. A figueira, ela produz os frutos antes das folhas. Então, peraí, pastor, folhas, se tem folhas da figueira, é sinal que pressupõe frutos. A figueira fazia propaganda do que não tinha. Assim também, algumas pessoas parecem muito adiantadas na comparação com as pessoas ao seu redor. Eu sou, eu fiz, eu abri, eu comprei, eu di, eu faço, eu coloco, eu sou, porém, é apenas aparente. Entendeu? Folhas parecem muito adiantadas em comparação com as outras pessoas ao redor, mas é só fachada, é só aparência. Entendeu? É só fachada, é só aparência. Vamos aprender com Bíblia. A nação judaica apresentava perante o mundo a promessa de que era rica em frutos espirituais, ainda que pudesse mostrar muito mais externos de que era a religiosidade deles, estavam infrutíferos por causa do seu legalismo estéril e do seu cerimonialismo superficial. Uma árvore assim, sem frutos, apesar de parecer viva, ela está de forma, de fato, morta. Interessante que a Bíblia nos traz um aviso lá no livro de Apocalipse. Parece que tu tem vida, tu te mostra uma igreja viva, mas estás morta. Estás morta. A figueira sem fruto, ela atraiu a atenção de Jesus. A figueira sem fruto chamou a atenção de Jesus. E Jesus, ele viu de longe essa árvore. As demais ainda não tinham folhas. As demais árvores ainda não tinham folhas. Mas esta figueira era a única que estava em posição de destaque. Ah, quantas pessoas gostam de uma posição de destaque. Ah, quantas pessoas são alimentadas por posições de destaque. Acabam muitas das vezes matando, destruindo, derrubando, muitas das vezes por causa da posição de destaque. Esta árvore chamou a atenção de Jesus por causa do seu destaque.
figueira, ela representa aqueles que sem nenhuma modéstia tocam trombetas, anunciam frutos que não possuem, dizem o que Deus não mandou falar, inventam, enganam, se passam de pessoas muitas das vezes amorosas, pessoas muitas das vezes caridosas, mas são árvores sem frutos. E Jesus foi ao encontro desta figueira. A Bíblia diz que Jesus foi investigar esta figueira. E aqui nós encontramos no capítulo 21, versículo 19, versículo 18 e 19. E Jesus ali, avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou. O rei agora vai a uma investigação meticulosa. Ah, pastor, quantas pessoas Jesus tem se aproximado, investigado, tem muita aparência, tem muita propaganda, tem muito eu faço, eu fiz, mas não tem fruto, não tem fruto. O rei Jesus vai investigar a figueira, assim como investigou a nação de Israel, investigou o templo, os rituais e os corações, e ele ainda hoje sonda os corações para encontrar fruto. Eu pergunto para você: há fruto na tua vida? Há fruto na tua vida? Ou há só folhas? Ou há só aparência? Algumas lições nós aprendemos nesse estudo sobre Jesus não encontrar fruto. Jesus, ele tem o direito de procurar fruto em nossas vidas, meus queridos irmãos. Ele nos perscruta profundamente para ver se há fruto, alguma fé genuína, algum amor verdadeiro, algum fervor na oração, ou se é só aparência, ou se é só para mostrar. Jesus, ele tinha o direito de encontrar fruto, porque o fruto aparece primeiro, depois as folhas. Hoje nós vivemos uma época onde as folhas aparecem demais, mas o fruto que alimenta, o fruto que sustenta, o fruto que o povo pode se alimentar, não se encontra mais, pastor. Aquela árvore, ela estava fazendo propaganda de algo que não possuía. Jesus tem encontrado fruto na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus, ele está investigando as nossas vidas. Há fruto ou há só folha? Oxalá que encontrar fruto. O Pai é glorificado quando produzimos frutos, muito fruto, como diz João, capítulo 15, versículo 8. Outra coisa que nós aprendemos também: Jesus, ele não se contenta com folhas, ele quer frutos. Hoje as pessoas gostam da aparência, mas Jesus quer fruto. Jesus, ele teve fome, ele procurou frutos, ele não procura folha. Folha não mata fome, folha não mata fome, folha não sustenta, folha não chama atenção para Jesus, ali para edificação. Ele se satisfaz com o fruto e não com folha. Ele não se satisfaz com aparência, ele quer vida. Não adianta nós conhecer a palavra de Deus, não adianta nós sabermos a Bíblia capa a capa, não adianta nós termos posições na casa do Senhor, não adianta nós sermos alguma pessoa importante aqui nessa terra, não adianta. Jesus quer encontrar
na nossa vida. Ele quer encontrar frutos na nossa vida, digno de aceitação para Deus. Aleluia! Jesus não se deixa enganar. Tem gente que pensa que engana todo mundo. Tem gente que pensa que engana o pai, engana a mãe, engana o marido, engana a esposa, engana o pastor, engana o obreiro, engana o patrão. Mas Jesus não se deixa enganar. Olha só que interessante. Quando Jesus se aproxima de uma alma, ele o faz com discernimento profundo. Ele não se zomba, porque Jesus conhece os nossos corações. A ele não podemos enganar. Nós, muitas das vezes, podemos olhar para a árvore e confundir folha com figo. Nós podemos fazer isso. Já pensei em ser figo aquilo que não passava de folha? Nós temos um coração enganoso. Mas Jesus não comete esse engano. Ele não julga segundo a aparência. Tem gente que é enganado pela aparência. Se eu professo a fé, meus queridos irmãos, sem a possuir, não é uma mentira isso? Se eu professo arrependimento sem ter, não é uma mentira isso? Vamos para frente. Se eu participo da ceia do Senhor, mas estou em pecado e não amo os meus irmãos, não é uma mentira isso? Engraçado que a profissão de fé sem a graça divina é a pompa funerária de uma alma morta. Israel estava dessa forma. Os religiosos estavam daquela forma. Estavam professando algo que eles não viviam. Jesus chamou várias vezes eles de sepulcro caiado. Várias vezes Jesus chamou eles de hipócrita. Aqui nós vemos, através dessa passagem da figueira, nós encontramos, versículo 19 e 20, uma condenação dolorosa. Se Jesus ele tinha poder para matar a árvore, eu faço uma pergunta para vocês: por que não usou esse poder para restaurar essa árvore? Por que Jesus não restaurou em vez de ter amaldiçoado ela? Presta atenção no que nós vamos estudar agora. Jesus tinha lições importantes a transmitir para os seus discípulos ali e para o povo de Israel. Que lições eram essas, pastor? Jesus ele usou esse fato para ensinar sobre o fracasso da nação de Israel, mesmo ele se achando. A nação de Israel poderia ter muitas folhas que o povo admirava, mas nenhum fruto que o povo pudesse comer. A nação de Israel tinha templo, a nação de Israel teve reis, a nação de Israel tinha tudo, porém não tinha frutos que o povo pudesse comer. E nesse decreto aqui nós vemos uma dupla condenação à figueira sem fruto. A primeira está lá em Marcos capítulo 11, versículo 20. A figueira, ela secou. A figueira, ela secou desde a raiz.
desde a raiz. Aqui nós vemos João Batista, ele no capítulo 3, nós já falamos aqui, 3 e 10, João Batista ele já havia alertado sobre um machado que estava posto à raiz das árvores. Já havia falado, anunciado a falência desta árvore. A falência desta árvore agora foi total, completa e irremediável. Não há como restaurar essa árvore. O segundo ponto que nós aprendemos aqui, através da figueira que foi seca, aqui a figueira ela nunca mais produziu fruto. Mas olha que interessante, você que está acompanhando na Bíblia aí, versículo 19, do capítulo 21 de Mateus, vamos ler? Olha o que diz ali. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não encontrou nada. Não encontrou nada. Pastor, Jesus amaldiçoou a figueira? Dá uma olhada o que Jesus fez. Jesus disse, jamais cresça fruto em ti, para sempre. Mas espera aí, pastor, a figueira já não dava fruto. A figueira já não dava fruto, ela já era estéril. Jesus agora sentenciou a figueira a ficar como estava. Esse é o maior juízo de Deus aos homens. Ficar como está. Jesus ali condenou a árvore infrutífera. Sim, pastor, mas Jesus não apenas a amaldiçoou, ela já era uma maldição. Por quê? Porque ela não servia para o revigoramento de ninguém. Mas ela mostrava uma aparência, mas ela não servia. A sentença foi, fica como está, estéril, sem fruto. Continue sem graça. Jesus dirá no dia final, meus queridos irmãos, ele vai dizer, apartai-vos de mim, você que nunca me quis. Jesus vai dizer, apartai-vos para aqueles que viveram a vida toda apartada de Cristo. As Escrituras mesmo dizem, Apocalipse capítulo 22, versículo 11, continue, ó imundo, ainda sendo imundo. Por quê, pastor? Porque ela já vivia uma vida de aparência, uma vida de mentira, uma vida enganosa. Dizia que era, mas não era. Dizia que tinha, mas não tinha. Falava que era, mas não era. E nós encontramos aqui uma lição primorosa, pastor, no versículo 21 e 22, aqui depois de condenar a religião formal, mas sem a vida, Jesus mostra aos discípulos como ter um relacionamento certo com Deus por meio da fé. Versículo 21 diz bem assim, ó. Jesus respondendo disse-lhe, na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas também se é a este monte disserdes, move-te e lança-te ao mar, isso será feito. Mas espera aí, pastor, o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos aqui? Jesus estava querendo ensinar algo interessante. Olha só, ninguém pode se aproximar de Deus sem crer que Ele existe. Na imaginação ali de um judeu, uma montanha significa o quê? Uma
uma coisa forte, uma coisa inamovível. O problema que se coloca ali, que se colocará em nosso caminho, e nós podemos mover essa montanha apenas pela nossa fé em Deus. Sim, a fé, contudo, não deve ser entendida a parte de outras verdades. Pastor, muitas pessoas usam o versículo 21, o versículo 22 para defender o quê? Olha, presta atenção no que eu vou falar aqui. Que nós não devemos orar segundo a vontade de Deus. Antes, se temos fé, Deus, Ele é obrigado a atender os nossos pedidos. Negativo, meu querido irmão. Negativo, minha querida irmã, meu querido ouvinte. Essa visão está em desacordo com o ensino geral das Escrituras. Isso não é fé em Deus, mas sim fé na fé, ou fé nos sentimentos. Fé não é uma presunção, queridos. Nós não podemos confundir fé com tentar a Deus. Olha só que interessante. Quando olhamos em Mateus capítulo 4, o diabo, ele queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo para que o Pai o segurasse no ar. Mas isso é tentar a Deus e não enxergar a fé, ou exercer a fé. O que Jesus estava ensinando aqui é que nós não devemos duvidar, ou seja, ter uma mente dividida, movendo-se para cá ou para lá. Negativo. Nós precisamos crer em Deus para fazer as coisas acontecerem. Entendeu? Em Deus. Agora, segundo a vontade de Deus. Tá? Outra coisa que nós vemos aqui, a autoridade do rei. Quando falamos da autoridade do rei, ainda encontramos algumas questões aqui nesse versículo. Versículo 23 até o 27. Vamos ler, capítulo 21 de Mateus, versículo 23 até o 27, diz bem assim, ó. Tendo Jesus entrado no templo, e estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele, dizendo: com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Olha só que interessante. Aqui nós encontramos uma pergunta maliciosa. Uma pergunta maliciosa. Quantas vezes você vai, às vezes ali, conversar sobre Deus, conversar sobre a palavra de Deus, e alguém levanta com uma pergunta, mas não é uma pergunta para edificação, não é uma pergunta para crescimento espiritual, mas é uma pergunta maliciosa. E aqui os líderes ali de Jerusalém, do templo e do culto, agora eles buscam um meio ali para acusar Jesus. Querem ver se Jesus vai errar. Querem encontrar uma causa legítima para quê? Para condenar Jesus à morte. Querem ali tentar ver se Jesus vai errar na lei, ali na palavra, né? Então vieram a ele com uma pergunta de algibeira ali, dizendo: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Olha só, que pergunta interessante que eles fizeram para Jesus. E é claro que estava se referindo ali à autoridade que Jesus exerceu
ali se referindo à purificação do templo, a autoridade que Jesus exerceu após a purificação do templo, ali quando ele curou os cegos, os coxos, ali no templo, e eles perguntaram para Jesus: com que autoridade, como fazes isto? E Jesus agora, para responder eles, Jesus, ele faz uma contra-pergunta para eles. Uma contra-pergunta corajosa. Versículo 24 e o versículo 25. Jesus, ele não cai na armadilha deles. Tem armadilhas, meus queridos irmãos, que estão preparadas para prejudicar a tua vida, para prejudicar a tua família, para prejudicar o teu ministério, para prejudicar o teu trabalho, o teu emprego. Mas você precisa confiar em Deus, obedecer a Deus e pedir para Deus: Deus, me dá discernimento, me dá visão. Deus, fica comigo, me guarda do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da seta que é direcionada contra as nossas vidas. Jesus, ele respondeu aquela pergunta capciosa com outra pergunta. Que pergunta Jesus fez? Jesus, ele pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Jesus faz uma pergunta ali. Jesus, a pergunta dele não foge do foco. O batismo de João tinha tudo a ver com a sua autoridade. Porque João, ele batizava para o arrependimento. Mas ele pregava: virá um após mim, que eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus queridos irmãos, João Batista era um profeta de Deus, reconhecido pelo povo, e eles rejeitaram a mensagem de João. Então, se eles respondessem essa pergunta com um não, o povo os condenariam. Se eles respondessem essa pergunta com um sim, eles estariam afirmando a autoridade divina de Jesus. Então agora nós vemos Jesus desmascarando aquela falsidade, Jesus desmascarando aquela farsa. Aqui nós vemos uma farsa dolorosa. Pastor, versículo 25 ao 27. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se nós dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? Mas se nós dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideraram João como profeta. Versículo 27, a parte A. E respondendo a Jesus, disseram: nós não podemos dizer. É segredo. Os principais sacerdotes, escribas e anciões, agora eles estão encurralados pela pergunta de Jesus. Agora, em vez de eles falarem a verdade, eles preferem mentir para não enfrentar a verdade. E aqui eu quero fazer um entre parêntese. Quantas pessoas têm medo da verdade para não enfrentar a verdade, porque não aceitam a verdade, desprezam quem pregam a verdade, ignoram, isolam a verdade.
expressas da hipocrisia. Meus queridos irmãos, não tenha medo de pregar a verdade, não tenha medo de falar a verdade, viva a verdade, seja transparente, seja o crente de verdade, e Deus os abençoará. Caso contrário, você terá aqui na terra, você ignora, aqui na terra, você despreza, aqui na terra, você até mostra uma aparência do que é, mas sem fruto. Mas vai chegar um dia em que terá que enfrentar o juízo, em que terá que enfrentar o próprio Deus, em que terá que enfrentar ali a tua vida, ali sendo aberta no livro, e ali estará aparecendo toda a verdade, nua e crua. Jesus, ele mostrou uma firmeza gloriosa. Jesus, ele não entrou numa discussão infrutífera com os inimigos, não. Jesus não perdeu tempo com as suas perguntas capciosas, não. Com as suas perguntas ali, com intenções maléficas, não. Jesus, ele confronta agora aquela curiosidade cheia de engano com um eloquente silêncio. Silêncio. Jesus ficou em silêncio. Jesus não respondeu aquela pergunta maliciosa. Jesus não respondeu aquela pergunta capciosa. Por quê, pastor? Porque se os sacerdotes ali, eles não querem falar a verdade, responder com verdade, mas querem que Jesus responda para eles as perguntas capciosas. Jesus ficou em silêncio. A Bíblia diz, no versículo 27, a parte B, Jesus diz: nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Irmãos, o silêncio ignora os nossos perseguidores. O silêncio revela quem realmente está fazendo as coisas erradas. Jesus, ele confronta aquele povo com o silêncio. O silêncio não é você debater, guerrear, lutar, brigar. Não, o silêncio é você saber que Deus trabalha a nosso favor. Deus trabalha pela causa do justo. Deus está observando a figueira que vive de aparência. Meus queridos, uma pergunta para nós aqui refletir nesta conclusão da mensagem. Estamos dando fruto? Estamos dando fruto? Ah, pastor, se Jesus olhar para nós neste momento, se Jesus olhar para o que estamos fazendo, pela sua obra, pela sua causa, pela sua casa, pelo nosso próximo, estamos dando fruto, e o fruto é digno de aceitação. Se alguém procurar, eu ou você, encontrará mantimento espiritual, encontrará a palavra do céu, ou encontrará fel de amargura, encontrará descontentamento, encontrará amargura, desprazer, tristeza. Meu querido ouvinte, Jesus traz alegria aos nossos corações. O crente, ele é feliz, ele é alegre, ele caminha para o céu, ele dá frutos, e frutos dignos de aceitação. Que nós possamos ser
árvore frutífera, que nós possamos ser encontrados dando fruto. Jesus está nos observando, e tomara Deus que nós não tenha folha tanto, mas fruto. Jesus encontra fruto em nossas vidas. Oh, Pai querido, queremos frutos, queremos dar frutos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma vida frutífera na face desta terra, para podermos ganhar almas, para podermos salvar vidas, para podermos aqui ser bênção por onde nós passar, deixar um rastro de testemunho, deixar um rastro de bom testemunho, sim, frutos digno de aceitação. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Quem sabe você está afastado da casa do Senhor. Quem sabe você está aí e precisa voltar para a casa do Senhor. Você se afastou da casa do Senhor. Você até dava frutos antes, mas agora não está mais dando fruto. Alguma coisa aconteceu na sua vida que o te deixou estéril. Neste momento eu quero convidar você a voltar à casa do Senhor, a voltar. Não estou convidando você para a casa de homens, eu estou convidando você a voltar para os caminhos do Senhor, se reconciliar com a videira verdadeira. A árvore ela é frutífera quando ela está ligada em Cristo Jesus. Então volte para o Senhor neste momento. Nós estaremos orando por você. E você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, neste momento o Senhor quer entrar na tua vida, quer entrar na tua casa, na tua família, quer transformar esse ambiente que está sem cor, ambiente que está sem vida, esse ambiente que está sem alegria, neste casamento que já perdeu o amor, já perdeu ali o respeito, já está à beira da separação, já está na mão do advogado. Deus pode restaurar, Deus pode voltar a te dar vida, se você desejar. Nós queremos orar por você. Esta árvore vai voltar a dar fruto, vai voltar a dar fruto, aleluia. Somente depende de você. Entrega a tua vida para o Senhor. Nós estaremos orando. Você que está enfermo, estaremos orando neste momento pela sua saúde. A igreja que está nos ouvindo aqui pelo Instagram, aqui pelo YouTube, aqui pelo Facebook, nos ajuda neste momento, na intercessão aí onde você está. Ajude clamando. Almas estão se entregando para Cristo. Ah, pastor, coisas secas estão voltando a ter vida neste momento. Você que quer entregar a sua vida para o Senhor, levanta a tua mão para o céu. Nós estaremos orando. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Senhor, ouvimos aqui a tua palavra, já, Senhor, nos alimentamos, Senhor. Deus querido, palavra, Senhor, direto do teu trono, Pai querido, para os nossos corações. Deus, neste momento, a vida, e Senhor, nos assistindo, pessoas enfermas, desencanadas pelo médico, entra com providência, Senhor. Há um povo aqui intercedendo com a fé no Deus vivo, o Deus que opera milagre. Entra, Senhor, aí nos hospitais, aí onde está, Senhor, o diagnóstico desencanado pelos médicos. Opera milagre, Senhor. Levanta, Pai querido, aqueles que estão no leito de morte. Pai Santo, opera milagre, dando saúde. Deus Santo, essas vidas
vidas que estão voltando para Ti, Senhor. Perdoa seus pecados. Abraça, Senhor, com amor. Abraça com carinho, Senhor. Volta, Senhor, a dar o primeiro amor. Volta, Senhor, a dar os dons. Volta, Senhor, a dar aliança, Pai, com essas vidas, com essas almas, Senhor. Recebe, Pai Santo, também essas vidas que estão entregando para Ti, Pai Santo, Te aceitando como único e suficiente Salvador. Perdoa os seus pecados, escreve seu nome no livro da vida. Abençoa, Senhor, estas vidas, Pai. A Tua igreja, Senhor, que nos acompanha, Senhor, nos 4 cantos da terra. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, este povo, que eles possam a cada dia mais gerar frutos, dar frutos, Senhor, para alimentar a cada um, para alimentar os seus, Pai Santo. Nós Te agradecemos, Deus, por esta live. Te agradecemos, Pai, por este culto, no nome de Jesus. Amém e amém.